Olá, pessoal. Vamos aqui às nossas últimas atualizações em relação à Covid-19, observando que sempre vamos estar fazendo uma relação maior com a atenção primária à saúde, e esta atualização é baseada no último boletim epidemiológico que saiu no dia 3 de abril, nessa última semana. Inicialmente, vamos falar sobre a situação no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela declara que o risco do envolvimento global é muito alto, devido à disseminação muito rápida da doença, e a taxa de letalidade calculada para a doença, segundo a OMS, é de 5,2%. A gente sabe que isso pode variar de acordo com o país, características da população, faixa etária, porque a doença acomete muito mais idosos, então países que têm uma população mais idosa acabam tendo uma taxa de mortalidade maior. A questão do número de pacientes infectados, a gente tem casos confirmados, tá? Que tem testes confirmados, e tem os pacientes que não têm teste, são casos suspeitos. Então, a gente aqui tem os dados de casos confirmados, segundo a OMS, pacientes que foram testados. Então, dá quase 1 milhão de casos, né? 972.640 casos confirmados para a Covid-19, com 50.325 óbitos. Tá? Se a gente observar, né, isso aqui é o que eles utilizaram para fazer essa taxa de letalidade. E temos aqui a situação no globo terrestre, aqui, onde a gente observa já, né, que realmente é uma pandemia, né, praticamente não tem nenhum país que não foi afetado. E o que a gente pode observar que hoje a Europa, né, e os Estados Unidos são os países que estão sendo mais afetados pela Covid-19. E a gente também tem a questão da mortalidade muito alta, né, principalmente em alguns países da Europa, principalmente a Itália, que a gente tem a questão da população muito idosa. Outros fatores que devem ser levados em consideração é a questão do clima. Países são mais frios, né? O clima acaba favorecendo isso. A questão da densidade populacional, né? A gente sabe que na Europa há uma densidade populacional muito elevada, então não há muito espaço, né? Vamos dizer assim, para as pessoas nas cidades, né? Então as pessoas moram muito próximas umas das outras, então acaba tendo um aglomerado de pessoas maior, tá? E a gente vai falar agora um pouquinho sobre a situação também no Brasil. Então, no Brasil, a gente está chegando aí na faixa de 13 mil casos, mais ou menos. E o que a gente pode observar também, que no Brasil a gente tem principalmente, né, aglomerações urbanas, né, principalmente as capitais, né, estão sendo afetadas aí pela Covid-19 com o maior número de casos, né, aglomerações novamente, né, um número muito alto de pessoas e também densidade populacional muito alta, tá? A gente tem São Paulo, né, como a campeã de número de casos confirmados e também de mortes, e aí é seguida por Brasília, Fortaleza e Rio de Janeiro. Além disso, né, a gente pode ter aqui também, observar aqui a taxa da incidência por 100 mil habitantes por região. Novamente, a nossa região mais populosa, né, e também com maior densidade populacional nas suas capitais, a região sudeste, 6,4 casos para cada 100 mil habitantes, a centro-oeste 3,6, a sul 3,2, nordeste e norte, que tem os menores índices, 2,4 e 2,3. Também vale relembrar que o Ministério da Saúde, nesses últimos dias, falou que a maioria dos municípios brasileiros, 80% dos municípios brasileiros, não tem casos confirmados para Covid-19 no momento. Em relação aos óbitos, no último boletim epidemiológico, ele confirma as projeções de outros países, onde a maior parte dos óbitos ocorre nas faixas de pessoas com idade acima de 60 anos, onde a gente tem aqui 242 óbitos, contra 30 de 40 a 59, 20 de 20 a 39, 13 óbitos, e de 6 a 19 anos, 1 óbito. Observar que nessas faixas etárias aqui, a maior parte dos óbitos ocorrem em pessoas que têm mais de uma doença
ou comorbidade crônica, tá? Claro, tem pessoas fora dessa curva, vamos dizer assim, pessoas que não tinham nenhuma doença conhecida e acabaram morrendo, mas isso é a minoria dos casos. A maioria dos casos foi observado que a pessoa tem alguma doença de base associada. E dentre essas doenças de base aí associadas, tá, com a mortalidade, foi observado aqui, ó, nos menores de 60 anos seria representado por verde e laranja maiores de 60 anos. A cardiopatia, em primeiro lugar, seguido por diabetes, pneumopatia, tá? Doença neurológica, então a gente aqui pode ter pacientes, por exemplo, com AVC, acamados, tá? Doença renal, imunodepressão, obesidade, asma, doença hematológica, doença hepática puérpera e síndrome de Down. Então, provavelmente, né, não tenho acesso a esse dado, mas eu acredito que, por exemplo, síndrome de Down pode ser um dos casos aqui das pessoas nessa faixa etária aqui, por exemplo, tá? E a gente tem que observar também que algumas pessoas podem ter ali também a questão da doença renal e serem diabéticas, né, de longa data ou hipertensas de longa data que desenvolveram doença renal, tá? Então a gente pode ter a pessoa que veio a óbito com mais de uma doença, tá? O que mostra e confirma mais uma vez como a doença se comportou em outros países também. Então, muita atenção com os pacientes, né, na atenção primária que tenham doenças crônicas, para a gente ficar atento a esses pacientes, fazer o telemonitoramento deles, entrar em contato, ver como é que estão e estar alertando para que em caso de sintomas respiratórios e dispneia, né, sensação de falta de ar, tal, procure imediatamente um atendimento médico. Certo, pessoal? E aqui temos a questão das fases epidêmicas, tá? Que é o que a gente está levando agora no momento a questão de deslocamento da condição de transmissão localizada para aceleração descontrolada. Então a gente está mais ou menos aqui nessa parte da curva, tá? E em algumas cidades, como São Paulo, eles já estão entrando na aceleração descontrolada, eles vão entrar aqui já subindo para o pico. E essa projeção aqui do próprio Ministério da Saúde é em relação a essa fase epidêmica de como seria, né, o comportamento dela em caso de nenhuma medida, né, de contenção, seria assim, se ninguém tomar cuidado com a questão do uso de máscara, lavar as mãos, e não fazer também a restrição do isolamento social, né, não fizer isolamento social, a tendência é que essa curva atinja o pico muito rápido e acabe sobrecarregando o sistema de saúde, tá? E aí depois, né, que as pessoas, a maior parte das pessoas chegarem a ter infecção, vai ter uma parte de pessoas curadas que vão desenvolvendo imunidade, a curva entra na faixa de desaceleração até a fase de controle da doença. Então, na verdade, essas medidas de isolamento social, elas não vão impedir que a doença seja transmitida à população. Elas só freiam como essa transmissão vai ser dada no período de tempo. Então, prepara-se o sistema de saúde, preparam-se as equipes, se compram mais equipamentos de segurança e também dá tempo de repente, se encontrar medicamentos que ajudem com a doença e também de se elaborar uma vacina. Por isso que é interessante tentar conter, né, o avanço dessa curva numa exponencial muito rápida. A questão também, né, estamos muito falando de medicamento, né, a gente sabe aí que tem a questão da hidroxicloroquina, o uso de azitromicina associado. Como eu falei, a nossa visão aqui do curso é na atenção primária à saúde. No momento não há protocolo para o uso dessas medicações na atenção primária à saúde. Essas medicações estão sendo feitas em nível hospitalar e também como protocolo de ensaios clínicos, de estudos clínicos, com consentimento, né, do paciente, sabendo que aquela medicação não tem comprovação que vai curar e que ele estaria participando de um estudo, né? E sabendo também dos riscos do uso da medicação, tá? Mas eu vou deixar nos materiais também alguns estudos que saíram sobre o uso da
da hidroxicloroquina a nível de conhecimento dos nossos alunos do curso, ok? Então é isso, pessoal. Gostaria então de agradecer mais uma vez a vocês aí que acompanharam a nossa aula e fico aí à disposição para quem quiser fazer contato e fiquem atentos que estarei colocando novos materiais cada vez que sair uma atualização. Muito obrigado e até breve.